hoje, o que veio no meu coração é a importância de vocês verem, acompanharem uma pessoa que realizou o que eu estou ensinando para vocês. E essa pessoa, ela realizou mesmo. A história dela é muito bacana. Você também já sabe que o poder da relação, ela é transformador, né? Os principais desafios que a gente está enfrentando na vida é justamente porque a gente não sabe, não valoriza o poder disso que nós vamos praticar agora, tá? Eu já quero dizer para vocês que é uma alegria para mim, a Lise, ter aceitado esse convite. É um desafio se abrir seu coração, a sua vida para pessoas que você nem conhece, né? Então, desde já ela já tem minha total admiração, ok? E gratidão também, né, gente? Então, vamos conversar um pouquinho com ela pra gente entender melhor, tá? Ó, a Márcia tá falando que tem muitos resultados na vida dela. Isso mesmo, Márcia, tô esperando seu depoimento, hein? A Adriana também já mandou um depoimento lindo. Gente, quando a gente ouve outra pessoa que realizou, a nossa inspiração é infinitamente maior. A sensação de clareza aumenta muito. E hoje nós estamos aqui para trazer para vocês essa sensação de clareza, tá bom? Eu vou aceitar a solicitação da Lise, ela já tá aqui me chamando. Oi! Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá, dá para ouvir bem aqui? Eu tô te ouvindo bem. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a Lise? Me dá um ok. Tá, eu acho que sim. Boa noite, Danilo. Vamos lá, tá todo mundo ouvindo, né? Bom, acredito que sim. Marcela ali presente, ótimo. Ó, a Dri dando oi pra você, Lise. Oi, Dri. Oi, Fran. Vamos lá, né, pessoal? Lise, eu quero te agradecer em nome de todas as pessoas que vão participar dessa live. Sei bem que é um desafio. Para eu conseguir estar aqui hoje com as pessoas, foram muitas barreiras superadas, você sabe também disso, né? Então, assim, a gente tem que estar realmente disposto a servir muito para vir e abrir o coração dessa maneira, tá? Então, eu quero te agradecer, quero te deixar à vontade para falar aquilo que é importante. Nós combinamos que eu vou te fazendo algumas perguntas, né? Para você não ficar muito perdida, tá? Mas eu confio grandemente que você, melhor do que ninguém, sabe o que essas pessoas precisam ouvir. O nosso propósito aqui, nós estamos na jornada blindando o inconsciente, seu inconsciente, você é uma das participantes, né? Estamos na semana rumo ao êxito. A maioria das pessoas que estão aqui, elas já sabem que o inconsciente existe, que o inconsciente é uma força que nos move em 90% daquilo que a gente faz, tá? Só que muitas estão me perguntando assim, Mirela, e agora? Será que eu consigo? Será que é possível? Esse inconsciente afeta mesmo a vida da gente? Se eu colocar ordem na minha vida, as coisas vão mudar? Então hoje eu achei importante, veio o meu coração, eu confio naquilo que se movimenta no meu coração, de te convidar, né, para poder compartilhar um pouquinho da sua história. Tá bom? Então, você se apresenta e eu queria que você contasse assim, ó, a medida, como é que era a sua vida antes de conhecer o inconsciente, de saber que ele existe e de atuar nele, e como é que é a sua vida agora? O que acontecia antes e agora? Tá bom. Tá bom? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Lise, eu sou de São Paulo. É uma honra estar aqui, fiquei muito feliz com esse convite. Para mim, para quem não me conhece, acho que esse é um dos meus maiores desafios. Estar aqui na frente de uma câmera, na internet e me expondo. Eu fico até emocionada porque isso para mim realmente é uma barreira, assim, talvez a maior de todas. Mas vamos lá. E hoje, como é a minha vida hoje? Né? Hoje eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu sinto que é o meu propósito, que é servir e ajudar as pessoas. E eu sou casada, tenho meu marido maravilhoso, parceirão, tenho uma filha,
sempre quis ter filhos. Então, assim, essa é a minha vida hoje. E eu tenho realmente tudo que eu desejei. Sim. Não quer dizer que veio assim de uma hora para outra. Então, antes eu sempre fui muito tímida, muito assim, quietinha, reservada, e eu realmente não conseguia assim me acertar no relacionamento. Eu sempre ficava naquela dúvida se eu ia conseguir ter filho ou não. Então, isso era uma coisa que mexia muito comigo. Então, eu vivia mais, assim, pensando no que seria ou não seria o meu futuro e não ficava no presente fazendo o que eu tinha que fazer. Só que eu demorei muito tempo para perceber isso. E eu percebi realmente quando eu comecei a estudar essa força do inconsciente nas nossas vidas. E que somente eu era responsável por isso. Eu fico bem emocionada, né, Elise? Porque a sua superação foi e é muito grande, né? Eu acho assim que uma das coisas que eu mais admiro em você é a decisão, né, de continuar nessa caminhada. Então, conta um pouquinho para o pessoal como é que era a sua vida antes. Você trabalhava em que área, né? O que você fazia? Como é que era a questão da sua clareza na profissão? Como é que era a sua vida afetiva? Se você tinha relacionamento? E aí, para a gente contar, porque eu acho importante, inclusive, contar do seu trabalho hoje, né? Do seu e do Marcelo. Então, assim, na vida afetiva, realmente eu ficava mais sozinha. Sozinha, eu falo, solteira. Eu me sentia sozinha, sim. Eu ficava mais sozinha do que tendo um relacionamento que realmente valesse a pena. E que me fazia sentir bem, feliz e em paz, né? Então isso foi assim um super crescimento para mim pessoal. Na parte do trabalho, eu trabalhava com comércio exterior, que na verdade foi minha profissão desde os meus 17 anos, desde o meu primeiro emprego, do meu primeiro trabalho, até o ano passado. E eu sempre gostei muito do que eu fazia, eu achava que aquilo era pro resto da vida. Mas aí quando eu comecei a estudar o inconsciente, ir atrás do meu autoconhecimento, eu vi que aquilo era muito legal, sim, eu gostava. Eu até, assim, eu achava o máximo essa coisa de ser poliglota, eu sempre estudei muitos idiomas, então eu queria ser, assim, a pessoa que falava 5.000 línguas, entendeu? E, na verdade, claro que isso me ajudou muito na profissão de comércio exterior, ajudou demais, assim, muito mesmo. Mas eu via que não adiantava eu falar inglês, espanhol, alemão, saber um pouco de japonês também, que é a minha origem. E, na verdade, era só a linguagem do amor, que, na verdade, que era o que eu mais precisava, que as pessoas precisavam. Uhum. E aí, com o tempo, eu fui percebendo isso. E aí, também, depois que eu consegui visualizar isso, sentir isso, aí eu mudei de profissão e agora eu trabalho ajudando o próximo, com a constelação familiar, e eu faço os atendimentos, os workshops aqui em São Paulo. Sim. Aí agora em abril para mim é um mês muito simbólico, porque assim, são várias coisas que aconteceram em abril. O meu primeiro trabalho com 17 anos, eu comecei em abril. Quando eu mudei de uma empresa para outra, lá atrás, também foi em abril. No ano passado, eu me desliguei da empresa para mudar de profissão em abril. E agora a gente está em abril. E, então, assim, então faz um ano que eu mudei de profissão e que eu estou fazendo realmente o que eu sinto que faz muita diferença na vida das pessoas e na minha vida também, da minha família. Sim. Ó, eu vou sintonizar, só tem algumas pessoas chegando. Gente, a Lisa está compartilhando a história dela com a gente e mostrando para você que você pode desenvolver
o seu inconsciente ter bons resultados. E agora, Liz, eu queria que você compartilhasse um pouquinho aquela ideia, às vezes, de mudar de país, de querer ir para Sim. outro lugar, né? Quais eram as sensações internas que você tinha no dia a dia, né? Sim. E também contar um pouco da chegada do Marcelo nessa vida, Sim. né? Então vamos para essa questão de assim, que ano que foi isso. Mas Tá. chegou um momento da Só um minha vida. minutinho. Tá. Gente, se travar, vocês aguardam e a gente continua. Se cair, a gente entra novamente, tá bom? A internet, esse horário, ela tá muito intensa. Siga aqui firme. E outra coisa, se você compartilhar essa setinha aí, ó, você pode convidar um monte de pessoas que merecem ouvir o nosso depoimento para participar. Tá bom? Então convida as pessoas, põe a setinha aí, vai convidar. Vamos lá. Então tá. Então essa questão de mudar de país, eu tinha uma ideia fixa mesmo. Era uma coisa assim que ninguém tirava da minha cabeça, que eu queria morar fora do país. E eu tentava de todas as maneiras, assim, tentava de um jeito aqui não deu certo, ia de outro jeito, eu nem sei quantas vezes eu tentei. Eu não consegui mudar de país como eu queria, com trabalho, essas coisas. Não deu certo. Chegou uma hora que eu realmente tive que desistir. E aí a famosa frase que a gente ouve na constelação, que a gente precisa desistir do que a gente quer para a gente ter o que a gente precisa. E isso ficou muito forte para mim. Então foi quando eu fiz esse movimento do que é essencial para minha vida, que era um movimento em direção à minha mãe, que aí essa questão de mudar de país, ela cessou. E isso foi muito forte. E foi assim, foi esclarecedor, resolveu minha vida em um movimento, né? Em um único movimento, Em um né, único Liz? movimento. Em um único movimento, tudo entrou no lugar. E uma das coisas que acontece, Exatamente. né? E uma das coisas que acontece muito é que todo mundo que está aqui quer arrastar a família, né? E hoje você tem o privilégio de ter a sua mãe, as suas duas irmãs participando. Sim. O Marcelo, inclusive, teve na última turma do Movendo-se ao Êxito, né? Exatamente. Hoje todo mundo se movimenta. Fala um pouquinho para as pessoas entenderem, eu tenho tentado orientar qual é o movimento que é necessário fazer para que as pessoas da família recebam ajuda. Para mim, na verdade, foi quando eu entrei no meu lugar. Então, a Mirella fala muito da questão de ordem. Para mim, o primeiro movimento que eu fiz desde quando eu conheci a Mirella, o primeiro movimento do inconsciente foi eu ficar no meu lugar na ordem dos irmãos. Então, assim, eu me comportava como a primeira filha, a mais velha. E eu levei, sei lá, 35 anos para perceber que eu estava totalmente no meu lugar errado. E quando eu entrei no lugar, quando eu saí desse lugar da primeira filha, da irmã mais velha, foi quando a minha vida começou a se acertar. A se acertar, eu falo, aí organizando aos poucos, né? E aí, as minhas irmãs, automaticamente, né? Como eu fui para o meu lugar, elas também tiveram que, sem elas, tudo no movimento inconsciente, né? Elas também foram indo para o lugar delas. E aí foi tudo se ajeitando na família, assim. E aí eu acho, né? Eu sinto que aí elas começaram também a perceber o movimento. Várias pessoas ao meu redor começaram a perceber, nossa, você tá muito diferente, você era assim, agora você é assado, nossa, o que você tá fazendo? Aí nisso eu carreguei, eu falo o termo assim, de levar para esse trabalho. Minhas irmãs, meus primos, minha tia, vários amigos, porque eles estavam vendo o meu resultado.
E foi quando eu parei de falar. Ai, você precisa fazer isso, você precisa conhecer a Mirella, você precisa fazer esse curso, você precisa seguir ela no Instagram, você precisa... E nem só com relação ao trabalho, ao seu trabalho, né, Mirella? Mas assim, com Sim. relação a todo tipo de trabalho de desenvolvimento, de autoconhecimento. Nossa, você precisa fazer isso. Foi quando eu parei de falar. Porque eu fiquei no meu lugar. No meu Uhum. lugar, cuidando da minha vida, das minhas coisas. E aí foi. Aí um monte de gente tava lá fazendo curso, né? É, isso mesmo, gente. É, Olha como ela mostra pra gente a importância dessa clareza na ordem. sim, Quando a Lizzie fala que eu percebi que eu estava no lugar errado, ela está querendo dizer, então, claramente, para quem está nessa linguagem já entendeu isso melhor, mas para quem está chegando agora, é que no fundo ela percebeu que ela tinha irmãos que não nasceram. Quando a sim, gente tem irmãos que não nasceram, a nossa tendência é ficar fora do lugar na família. Então, por exemplo, se eu tinha um irmão mais velho que não nasceu, que foi uma gestação, que não se desenvolveu, a minha tendência é eu me comportar como a mais velha, só que eu não sou. E quando a gente está fora do lugar na família, por exemplo, eu me comporto como a mais velha quando eu sou a segunda ou a terceira, a gente acaba tendo um comportamento muito inadequado, a gente inverte os papéis. sim, Então é disso que ela está compartilhando com vocês aqui hoje, né? sim. E Liz, você está falando da constelação, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para as pessoas se essa questão é só com a constelação. Porque o que eu Tá, percebo é que as pessoas têm aquela fantasia, e hoje eu queria tirar todas as tá. crenças limitantes de quem está aqui participando. As pessoas têm a ideia, assim, de que elas vão lá, vão fazer uma constelação familiar e a vida vai mudar, É, né? Então, assim, elas estão esperando uma fórmula mágica. Acho até que hoje o que eu consigo entregar é transformador muito rápido, né? sim. Mas não é fórmula mágica. E eu também não entrego só constelação, né? Então, eu queria que Exatamente. você falasse sobre a constelação, falasse, inclusive, se você tem experiência com a psicoterapia convencional, tá? Para que as pessoas possam realmente saber o caminho para elas se moverem. Sim. Então, eu vou falar da minha experiência com a constelação primeiro. Tá. Eu nem sei quantos anos atrás, tá? Mais de 10 anos ou bem mais. Eu fui apresentada para constelação por uma amiga. Eu nem conhecia a Mirella ainda. E aí, tipo, ela viu que eu tava muito mal, questão de trabalho, me sentindo mal, sabe? Ela falou, você precisa conhecer, vai lá fazer uma sessão. E eu ia, a pessoa, tipo, eu confiava na pessoa, na minha amiga, eu ia lá, falei, vou fazer, porque eu realmente tava com muita dor. E aí é quando a gente realmente tá com muita dor, tá muito dolorido lá dentro, você fala, não, vou ter que fazer, porque não dá, mas vai esperar. E, eu lembrei agora, foi acho que no ano que meu pai morreu, porque eu queria fazer logo essa sessão, não tinha horário, aquelas coisas. E aí eu fui para constelação, fiz uma sessão, a sessão individual, e só fiz uma sessão e depois nunca mais. O que aconteceu? Veio muita informação essencial para mim, só que eu fiquei com aquilo e não fiz nada. Então, não adianta, é realmente assim, é experiência própria. Não adianta você só fazer uma sessão de constelação e depois não trabalhar com isso na sua parte interior. Então, isso é uma coisa que você vai carregando com o tempo e o tempo vai te ajudando a resolver aquilo que veio na constelação. E aí, eu já tinha feito a psicoterapia. E o que me chamou a atenção, que na psicoterapia eu ia toda semana, e eu falava, eu ouvia, e só que assim, eu ia muito pro fundo do poço, ficava muitos dias lá, para depois a psicóloga me ajudar a sair de lá. Então eu percebi que, comparando a psicoterapia com a constelação na minha experiência, a constelação foi muito rápida. Nossa, tipo, tudo que veio na constelação foram em 3 anos de terapia.
E aí eu fiquei assim, nossa, tipo, é demais. Só que eu me perdi depois, nossa, mas o que que eu vou fazer com essa informação? Então, aí que eu fui estudar e que aí eu fui entender essa questão da ordem, a questão da minha relação com os meus pais, do quanto eu sou pequena em relação a eles e como eu estava me agindo, na verdade, eu estava me comportando ao contrário, como se eu fosse maior que eles. Enquanto eu não fui para o meu lugar também de filha pequena, a minha vida também só patinava. Ou ia para trás, não ia para frente, entendeu? Então, foi importante. E aí, então, depois da minha primeira sessão de constelação lá atrás, levou alguns anos para eu ir para a constelação de novo. E aí, com esse conhecimento do inconsciente, que foi aí que eu tive ali o clique, né? E aí eu preciso dizer que o conhecimento do inconsciente sobre a ótica que eu ensino, gente, é Bert Hellinger, é constelação familiar, mas tem muito o psicodrama também, né? Outras abordagens, a PNL também, né? Como forma de ajuda. Para ter clareza, porque às vezes a pessoa vai lá, toma consciência de um movimento inconsciente, aliás, várias pessoas que estão aqui na live já passaram por isso e compartilharam, né? Ela toma consciência do movimento inconsciente dela, mas ela nem sabe o que é o inconsciente, não sabe o que é o movimento inconsciente. Então, entender como o inconsciente funciona é fundamental. Sim. Eu estou lendo aqui um depoimento, Lise, não sei se você viu, da Aline. Ela está falando assim, ó, o movimento da Lise foi essencial para o meu movimento. Foi o acender da luz dela que fez eu perceber que eu também podia acender a minha luz. Muita gratidão pela caminhada da Lise. Eu tenho um depoimento lindo também, né, da Aline, onde ela fala, né, da superação dela do transtorno de ansiedade, da depressão, né, e da vinda do Akira, que é o filhinho dela, que tanto nos alegra, né, gente? Verdade. Então, a família toda está aí no movimento, né? Não, obrigada, Aline, obrigada mesmo. Na verdade, assim, eu fico muito... eu fico muito emocionada mesmo. Sim. Porque realmente é o nosso movimento que é espelho para as pessoas, né? Então, sim. Quando a gente acende a nossa luz, a gente ilumina a vida dos outros, né? E aí os outros buscam acender a deles para poder compartilhar. Isso. Né? Gente, a Lise, inclusive, ela chegou a organizar alguns eventos para mim em São Paulo, enquanto eu trabalhava no presencial, né? É uma pessoa que eu realmente gosto muito, vocês vão me ver sempre com ela, né? E respeito muito a caminhada dela, porque a Lise nunca teve a fantasia de que as coisas mudariam da noite para o dia. Ela sempre teve o compromisso em se desenvolver. Né? Então, assim, foi muito forte a vinda da mãe dela, a busca da mãe dela por esse conhecimento, num movimento voluntário, totalmente inconsciente, sim, né, Liz? E os ganhos para a família foram extraordinários, sim, né? Então, assim, e o poder dela de encaminhar hoje, quando a Liz fala para alguém faz, ela não tem que argumentar. As pessoas confiam e se movimentam, né? Por quê? Porque sentem que ela realizou isso. E a realização dela é grande e concreta, né? Sim. É muito admirável ver. E eu quero então que você conte um pouquinho da chegada do Marcelo na sua vida, né? Sim. Então, eu por muito tempo, eu fiquei solteira e eu ficava mesmo naquela busca da pessoa que ia me completar, da pessoa perfeita. Eu tinha assim... Quem me conhece sabe, né? Como essa questão de eu, por um tempo, ficava naquela ideia fixa de morar fora do país. Eu achava que eu ia casar com um loiro de olho azul, um alemãozão, sabe? Eu tinha até essas coisas assim na cabeça. E na verdade, sim, quem conhece o Marcelo, tipo, é um japonês, né? Que eu nunca imaginei casar com um japonês, apesar de eu ter uma descendência japonesa, mas é uma coisa que eu nunca nem prestei atenção. E, na verdade, isso também não faz diferença, porque realmente, quando eu comecei a trabalhar, quando eu fiquei no meu lugar de filha,
de irmã, do meu lugar, de não mais velha, mas de não ser a primeira, de trabalhar o meu feminino, o meu autocuidado. Quando tudo isso foi ficando em ordem, e aí foi quando ele apareceu. E aí realmente foi assim, não foi leve, foi muito leve, assim, é o relacionamento mais leve que eu tenho, que eu já tive em toda a minha vida, porque acho que realmente quando a gente está nessa postura, vem realmente o que a gente precisa. Então, é um relacionamento que é leve, é divertido, parceiraço, né? E eu sempre quis conhecer alguém, um homem que se preocupasse e fosse interessado pelo autoconhecimento. E até então, antes dele, era muito difícil eu ter isso com o homem. E na questão, quando a gente está na questão do inconsciente, quando a gente fala de essa ordem dos irmãos, da relação com a mãe e com o pai na posição de pequena. Para quem não conhece nada disso, você parece um louco falando às vezes, né? Então era muito difícil estar num relacionamento com uma pessoa que eu não pudesse falar nessa linguagem e que achasse que o autoconhecimento era besteira, né? Não besteira a palavra, mas que quando as pessoas são muito práticas também, ou não tem muita dor, ou não percebe a dor, acha que isso é besteira, né? Então, isso para mim era muito importante. Que eu tivesse uma pessoa muito, muito mesmo interessada no autoconhecimento e no desenvolvimento humano. E o Marcelo tem isso. Ele é tudo isso, só que ele apareceu já com tudo isso pronto. Eu não precisei ficar colocando assim características. Ele veio assim e ele é assim, entendeu? Tanto que ele é terapeuta, ele é hipnólogo, ele vive buscando conhecimento, tanto que a gente trabalha junto hoje com isso. Acho até importante contar isso, né, gente? O negócio chegou tão pronto que até uma clínica para eles trabalharem com ajuda, a Mentina, né, Liz? Fala o nome da clínica para o pessoal. Menticina, isso mesmo. Mentina, em São Paulo. Chegou tão pronto que até a clínica ele montou para os dois trabalharem juntos, né? Exatamente. Quanto tempo de namoro, Liz? Conta pro pessoal. Nossa, foi muito rápido, gente. Muito mesmo. Acho que eu conheci ele em junho ou julho. Aí a gente já não desgrudou mais mesmo. Foi junho, julho de 2017, eu acho. Foi muito rápido. Mas aí a gente já percebe mesmo quando tanto que logo em seguida eu engravidei no susto. Foi mesmo no susto, mas foi assim a melhor coisa que aconteceu, né? Depois que passa o susto. Susto para quem não conhece a força do inconsciente, né? Exatamente. Não, eu sabia que eu podia confiar naquela hora, mas quando vem ali o teste positivo, você dá uma amarelada na barriga, né? Mas assim, aí quando eu descobri que eu tava grávida, eu tava numa viagem com as minhas irmãs, né? Tava num casamento de uma amiga na Bahia, aproveitando até, dançando, nossa, curtindo o casamento. E eu passando mal mesmo, passando mal de vomitar, comendo muito. Tipo, eu nunca fui de comer muito, né? E eu não queria fazer o teste, porque acho que eu sabia e não queria fazer o teste porque tava com medo, né? E fiz o teste quando eu voltei para São Paulo. E aí, quando veio o resultado, eu tava assim, chorando, né? Falei, nossa, o que vai ser da minha vida? Um relacionamento de pouco tempo, tudo isso. Apesar de ser tudo que você mais queria, exatamente, né? Exatamente. Ter filhos, era o que você vinha, né? Mas assim, aí quando tava com resultado positivo e o Marcelo com aquele sorrisão no rosto, eu falei, ai meu Deus. É assim mesmo. Tudo que eu fiz deu certo.
Ó, e o Marcelo tá. Aqui, a Amy tá comentando que vocês dançaram a pena aqui no Nesse casamento, né? casamento. Opa, E, muito. e o Marcelo tá aqui ajudando, ó. Foi junho É, de 2017, 2017. Então, né? aí eu até vi, ó, a Amy é minha irmã, ela até escreveu, ó, estamos aqui, Clarinha e Mária. Mária é minha outra irmã, Clarinha é minha sobrinha. E as duas também fizeram o curso, o Movendo-se ao Êxito. A Amy é minha irmã, ela é mais nova que eu, ela era daquelas pessoas que falavam, nunca vou ter filho, vocês que se virem para dar neto, para mamãe, que eu não vou ter filho. Hoje ela tem a filha dela, e aí Ai, ela, ai. e ela fala assim, ai, todo mundo tem que ser mãe um dia. E Eu, ela era a eu, pessoa que falava que não, de jeito nenhum. Então, é, eu assim, vou. hoje a gente tem a família já maior, por causa desse trabalho também de conhecer o inconsciente, e cada um na sua ordem, no seu lugar, fazendo a sua parte. Tô achando até que eu vou fazer uma campanha para todas as mamães que tiveram bebês depois, né, de conhecer o inconsciente, o movimento, talvez mandar uma foto para mim, Sim, né? é legal. Porque eu aproveito todo dia, né? É. Mas as outras pessoas nem sempre sabem. E aí, então, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, Liz, e Ah, compartilhar? sim, outra coisa que eu acho que é muito importante, que para mim faz muita diferença, é em como eu levo a maternidade hoje, em, em Sim, como eu, em como eu me comporto com a Lia, que tem 1 ano e 9 meses, em como também é o meu relacionamento de casal. Então, sim, assim, eu realmente, eu sempre, como eu fiquei bastante tempo sozinha, eu fiquei muito independente. Muito, assim, de fazer tudo, de querer fazer tudo, não esperar que o outro possa fazer por mim. Então, com esse conhecimento do trabalho da Mirella, do trabalho do inconsciente, de como funciona o feminino, o masculino, a mãe, a filha, a irmã, também me ajuda muito no relacionamento de casal. Porque eu faço o que é meu, o que é da minha tarefa, entre aspas, não sei se é essa a palavra, mas da minha parte do feminino, de mãe, de conduzir o lar, e eu deixo com que o Marcelo conduza o masculino dele. E aí o nosso relacionamento de casal ele é muito leve. É claro, assim, gente, não tem mil maravilhas, né? Tem dia que dá. Que assim, eu vou fazer tal coisa, eu não vou esperar ele fazer. Mas, gente, isso é muito, muito pouco. Muito. Isso quase não acontece aqui em casa. A gente tem uma relação muito leve mesmo de casal. E isso é resultado desse trabalho, com certeza. Porque se eu não conhecesse essa força do feminino que eu tenho da minha mãe, das minhas avós, e eu não respeitasse o masculino dele, do que vem dele, seria mais difícil, mais desafiante. E com a sim, Lia também, né? Assim, de como conduzir as nossas crianças, porque é um desafio diário você ter ali uma criança dependendo de você. E tudo que sim, você falar ou fizer, ela vai copiar. sim. Então é muito rico de ver também que você consegue. Esses dias eu machuquei o dedo e ela ficou preocupada, porque saiu um pouco de sangue, né, na cozinha com faca, e ela começou assim a chorar, a ficar preocupada, sabe? Igual a criança fica, ai, mamãe, porque ela realmente ficou preocupada com o meu machucado. E foi muito legal, assim, quando eu conversei com ela, essa conversa rápida, né? Porque com uma criança de 1 ano e 9 meses é coisa de nem 1 minuto, né? Mas assim, para ela não se preocupar, que o machucado era meu, que eu ia me cuidar e que ela não precisava se preocupar com aquilo, que aquilo não era dela e aquilo era meu. Aí ela só ficava assim, falando, tá, tá, tá. E foi muito bonitinho, assim, de ver que as crianças realmente entendem o que a gente fala.
E só que se eu talvez não tivesse esse conhecimento do inconsciente, como funciona essa questão do papel, da hierarquia, eu achasse lindo ela preocupada comigo e na verdade eu ia estar só prejudicando, né? Então Sim, isso para mim é muito muito importante, faz muita diferença. ótimo. Ó, a Soraya perguntou se será que essas questões têm a ver só com os irmãos, né? E eu acho que pelo depoimento da Lise, ela deixou muito claro que essencialmente em relação a ela e à mãe, Sim, né? E aí, para quem já fez a aula 2, né, e vai fazer a aula 3, a gente já sabe que o sistema, a aula 2 e 3 da semana rumo ao êxito, tá, pessoal? Eu não consegui fixar aqui, mas vou colocar aqui novamente para vocês, quem não está participando, entrar. A gente já sabe que o sistema está todo interligado, e é isso que ela está falando. Nós não vamos entrar sim, muito em teoria, né, Lise? Porque sim. senão leva um tempo maior. E aí É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a culpa. Né? A culpa é uma das coisas mais difíceis sim, para as mulheres atualmente, né? sim. Como é que foi? Como é que é a culpa para você hoje em dia? Hoje, hoje é melhor, assim, a Sim, relação com a culpa. Essa questão da consciência, é da consciência pesada, consciência leve, como eu levo a vida, né? Vou dar um exemplo de quando eu descobri que eu estava grávida. Eu tenho várias amigas que estavam tentando engravidar por fertilização. Eu falo várias mesmo, não era só uma, tá? Acho que eram 3 ou 4. Gente que, assim, amigas que engravidavam e perdiam logo em seguida, sabe? Fica nesse movimento de engravida e perde. E quando eu engravidei, para mim isso foi muito forte, a questão da culpa. Eu falei assim, nossa, eu engravidei no susto, sem programar, mesmo sabendo, ciente de que aquilo era o que eu mais queria, sim. né? Mas eu me senti culpada. Falei, caramba, eu não planejei, tô grávida, e como que eu vou contar para as minhas amigas que não conseguiram até hoje? Isso para mim foi muito forte, assim. Mas aí eu percebi que uma mulher, ela nunca se entristece com a outra por causa disso. Na verdade, que uma mulher fica feliz com a outra quando a outra consegue o que ela tá tentando. Isso mesmo. Então, e acho que você falou isso para mim, Mirella, uma vez. Sim, Isso me ajudou muito, isso ficou gravado assim na minha alma e é verdade. É verdade sim, mesmo, porque eu não senti isso de nenhuma dessas amigas. Que sim. elas realmente estavam felizes. Assim, tava Uhum. todo mundo feliz e eu assustada, mas passou rápido. Nossa, gente, Passou esse é rápido. o efeito, né, do inconsciente. Quando a gente faz o essencial, a gente alcança tudo aquilo que a gente pediu demais, né? Exatamente. Então, E assim, é assustador, é é, assustador, então, assim, né? isso foi o que veio agora da culpa, que eu lembrei, né? Ah, Mas também, assim, tem várias, de eu ter um trabalho bom, tá ganhando o meu dinheiro, ficando bem financeiramente ou mais tranquila, e sendo que, por exemplo, posso ter um irmão, ou um tio, uma tia que esteja, ou até minha mãe, numa condição inferior, por exemplo, financeiramente onde trabalho. sim, Então, isso por um tempo também foi muito forte. Isso é uma questão que eu ainda trabalho comigo. Vira e sim. mexe, eu tenho que voltar para o meu lugar, falar, não, hello, isso não é seu, Aham. né? E Não vida quer, que segue. exatamente, não quer dizer que eu vou virar as costas para tudo isso, não é isso. Não é deixar de ajudar, se eu puder, essas coisas, né? Deixar de fazer alguma coisa. Mas é não me preocupar com isso, é que eu tenho que me preocupar com a minha família, com o meu Sim, marido, com a minha filha, com o meu trabalho, com a minha profissão, com a nossa empresa, porque senão
tudo acaba e eu vou para onde também, né? Aí eu fico sem minha família e eles também não vão querer que eu fique lá tomando conta da vida dos outros, né? Então, essa questão... Então, tem algumas culpas que eu continuo trabalhando. Então, assim, eu trabalho com algumas culpas há alguns anos, então não é de uma hora para outra, já melhorou bastante. Sim. Mas ainda é um exercício, é diário mesmo, é diário. Sim. Não tem como falar uma vez por semana, quando você vê um filme, quando você recebe uma mensagem. Não é. É diário. Sim. Que eu trabalho isso. Por isso que é importante essa clareza. Eu quero desconstruir a fantasia das pessoas da mágica. Mas também quero desconstruir aquela ideia de que processo terapêutico, Lise, tem que ser de vários anos. Né? A gente sabe que sim, que a caminhada ela é para sempre, né? Quando a gente descobre o inconsciente e começa a aprender sobre ele, é para sempre. Eu tenho 25 anos de caminhada nessa história, né? A gente não dá para recuar mais, mas que as oportunidades, à medida que você começa a entender e a exercitar o seu lugar na sua vida, tudo se transforma raramente, né? Sim. Aqui nós também temos a Mari tem tido excelentes resultados acompanhando. A Rê, né? A Rê, espero ter a oportunidade dela ao vivo. A Mari também compartilhou um depoimento lindo, né? Que eu vou passar para vocês, gente. Eu estou muito feliz, Liz, assim, da sua coragem. Eu sei o quanto isso é um desafio para você, né? Quero te agradecer muito, muito mesmo. Nós tivemos uma participação importante das pessoas. Essa live vai continuar salva, sim, gente. Vamos compartilhar para o máximo de pessoas possível, né? E eu queria que, se você ficar à vontade, chamar o Marcelo e a Lia para todo mundo ver a conquista, né? Concreta. Deixa ela chamar, espera um pouquinho. Então tá. O Marcelo, enquanto ela chama, eu vou contando para vocês, gente. O Marcelo foi aniversário dele ontem. Tá? Então a gente aproveita e dá parabéns para ele ao vivo. E eu acho a história muito extraordinária, porque ela simplesmente conseguiu tudo o que ela queria. O marido chegou tão encaixado que até uma clínica ele montou para eles. Olha que legal. Espera um Vamos lá. Cadê a Lia? Olá! Oi, Lia! Oi, Marcelo! Oi, Lia! Oi! Você tá com saudade? Oi. Ah lá, tia Mirella. Olá, Lia! Oi, Lia! Que saudade, meu amor! O que você quer? Cadê o beijo? Oi, Marcelo! Tudo bem, Mirella? Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Parabéns, viu? Mais uma vez você e sua família servindo as pessoas aqui de uma maneira tão linda. É uma missão que a gente vai carregar agora pelo resto da vida. Amém, amém. E contem comigo, muito obrigada, viu? Pelo carinho de vocês de estarem aqui com seguidores, né? Muitas felicidades para esse ano que começa, né? Sim. Lia, que Deus te abençoe, Lia. A titia, você viu? Pisca, titia tá com saudade. Pra todo mundo lá, Lia. Pisca pra titia. Cadê a piscadinha? Pisca lá pra titia. Lia, cadê? Pisca, cadê? Pisca. Cadê a piscadinha? Ela quer piscar. Não, agora não dá, Lia. Manda beijo. Estão recebendo convite para ir para Goiânia, gente. Ai, agora os goianos que precisam vir para São Paulo. Gente, que alegria, uma honra mesmo receber a família de vocês aqui. Tenho certeza que essa noite a gente está gerando mais luz para as outras famílias, né? Muitas mulheres que estão participando hoje têm o desejo de se tornarem mãe, né, Lia? De ter um bebezinho desse, né? Muitos homens, eu estou impressionada com a quantidade de homens participando da semana rumo ao êxito, com seus 40, 50 anos, e que estão querendo esse caminho de paz, né, na família, de união, de integração. Viu? Né, Lia?
Então tá, pessoal, muito obrigada, Não, tá? obrigada, Um beijo. Obrigada pelo convite. Foi muito bom. Dá tchau, Lia. Tchau, Lia. Dá tchau. Tchau. Fica com Deus, viu? Que gostoso. E a piscadinha? E a piscadinha? Que linda. Um beijão. Outro beijo. Aí, gente, manda um beijo pra Lia. Muito obrigada. Titia tá com saudade. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, então é isso. Tchau, tchau. Uma alegria estar aqui com vocês. Olha lá, gente, que coisa linda. Viu? Muito. Isso aí. É participativa, menina. Ela também já está no movimento da ajuda, né, Lia? É. Gente, esse é o efeito, observem. Esse é o efeito de uma criança gerada em paz. Olha a tranquilidade dela. Né? A Lia, ela é constantemente assim, tranquila, né? Essa criança que tá e tendo os dois pais, né? Nessa tranquilidade, conduzindo, a consequência é a criança. Inclusive, eu quero até aproveitar a presença de vocês, só vou responder um comentário. Na live anterior, teve uma seguidora que me perguntou assim, Mirela, se a gente resolver agora, a gente libera os nossos filhos, né? Daquilo que nós fizemos. O que vocês precisam entender é assim, o que a gente planta, a gente colhe, tá? Mas se você está percebendo que o que você plantou, a colheita não vai dar certo, não vai dar aquilo que você quer, é tempo de recolher o que você plantou e plantar de novo. Porque nossos filhos não são poupados, eles pagam uma consequência. Mas você pode minimizar isso sim, né? Então tá, pessoal, muito obrigada. Beijo, Lia!